A Pronep Life Care, uma marca do grupo Sodexo, é uma das empresas pioneiras na atenção domiciliar no Brasil. Desde sua fundação, a Pronep Life Care já cuidou de mais de 35 mil vidas e atende em todo o país mais de 2.000 pacientes por dia, atuando no cuidado e atenção às mais variadas necessidades. Tudo feito por uma equipe altamente qualificada e especializada na casa do paciente, de acordo com suas necessidades individuais e com acolhimento e cuidado. A qualidade do nosso atendimento garantiu o reconhecimento da Joint Commission International, JCI, que nos certificou com um selo respeitado mundialmente. Tudo isso para levar ao paciente e sua família qualidade de vida e conforto, sem abrir mão de cuidados médicos de excelência. A Pronep não deixa faltar nada para minha filha. Eu sou muito bem tratada por eles. A equipe é muito boa, é tudo muito bem engrenadinho. É mais vida para o paciente, mais vida para você. Pronep, movidos pela vontade de fazer o bem. E tá chegando a hora de nos despedirmos do penúltimo dia da nossa Fizz Week. Eu não quero que acabe, Pri. Eu também não, Reis. Está passando tão rápido, nossa. E estão sendo dias incríveis. Mas antes de nos despedirmos, eu preciso falar do nosso próximo painel, que é da nossa parceira Pronep e que vai falar sobre inovação na coordenação do cuidado, com os seguintes líderes: Eduardo Santana, fundador e diretor executivo da Nobre Saúde e diretor adjunto do Com Saúde da Fiesp; a líder Ashla Sico, superintendente responsável pela área de transição de cuidados na Sul América; e a moderadora será a líder Carmen Ribeiro, diretora comercial da Pronep Life Care Sodexo. E é isso, pessoal. Nos despedimos com muita alegria no coração e com vontade de quero mais. Nos vemos amanhã, fechado? Mas depois desse painel teremos ainda mais um debate que vai falar sobre a contribuição das Health Techs para a sustentabilidade do sistema de saúde direto lá da Rio Innovation Week e vai ser demais também. Inclusive, Reis, eu vou acompanhar daqui, e você? Eu também, eu vou ficar ligadíssima com certeza. Então até amanhã. Olá, boa tarde a todos. É com uma imensa satisfação que estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema, sobre coordenação de cuidados. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. José Vilay pelo convite, a oportunidade, junto com a iniciativa FIS, de estarmos presentes aqui. Queria agradecer a esses dois profissionais que eu admiro muito, de estar aqui discutindo um pouquinho sobre a transição de cuidados, um tema tão relevante para a gente, e como o uso de tecnologias pode trazer benefícios a esse assunto. Vamos começar hoje com a doutora Ashla, superintendente médica de relacionamento médico da Sul América, vai trazer um pouquinho aí o assunto de como a visão das operadoras, né, principalmente na questão do desfecho clínico, na questão do cuidado. Então, Ashla, muito bem-vinda, muito obrigada por você estar presente com a gente aí, abordando esse tema, viu? Eu que agradeço, Carmen. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui com a gente hoje. Queria muito agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar de um assunto tão interessante, tão importante e com companhias de profissionais que eu também admiro. Eu queria começar a falar um pouquinho, na verdade, eu queria começar com uma provocação. Queria começar e aí eu queria que todo mundo aqui refletisse qual a importância da tecnologia na vida de cada um de vocês. Então, só para facilitar um pouquinho o que eu estou querendo dizer com tecnologia, né? Eu estou falando de celular, de WhatsApp, aplicativo de delivery,
de maneira geral, aplicativo do banco, assistente virtual, Alexa, Siri, aquele robô que aspira a casa, que mapeia o apartamento ou a casa e aspira, tudo isso é tecnologia. E eu acredito que a maioria de vocês pensou, assim como eu, falou, puxa, Ashla, acho que a tecnologia está cada vez mais presente, está cada vez mais. Eu já não sei mais como viver sem algumas dessas coisas, assim. Imagina sair de casa sem celular, WhatsApp, como eu me comunico sem WhatsApp? Hoje as novas gerações já acabam, a gente brinca que eles acabam nascendo com um chip diferente, né? As crianças, os bebês, as crianças acabam tendo o movimento de arrastar para cima cada vez como um movimento natural, né? Um movimento super presente, ainda que tenha toda a restrição de tela e todo o cuidado que a gente tem. Então a tecnologia faz parte. Não só dessa idade, dessa geração aí que vem chegando, como também da geração mais madura, geração que tem aí, que teve que incorporar isso nas nossas vidas. Então, acho que a tecnologia ela vem permeando, vem sendo protagonista, vem ganhando protagonismo nas nossas vidas, nas nossas atividades e em diversos setores. Na saúde não tem como ser diferente, na saúde não é diferente. Acho que a tecnologia vem ganhando, vem sempre. Ela é muito presente na medicina, de maneira geral, quando nós incorporamos algum recurso novo, quando nós temos algum material diferente para um procedimento cirúrgico, ou alguma máquina para fazer algum exame diferente, a tecnologia está presente, já não é de hoje, já vem evoluindo aí ao longo do tempo. Mas eu acredito que nos 2 últimos anos, né, a pandemia acabou acelerando muito a implantação dessa tecnologia, a evolução dessa tecnologia, porque nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que encontrar soluções para nos adaptar a uma vida que antes nós tínhamos a um novo modelo, a uma nova situação. E aí, procurando trazer um exemplo para isso, eu trago a telemedicina. A telemedicina, a gente ainda que era feita de um jeito não tão estruturado, vamos dizer assim, quando uma mãe mandava lá para o pediatra uma mensagem, poxa, meu filho está com febre, é um modelo, é uma possibilidade aí de telemedicina, né, de comunicação, mas na pandemia ela acabou se estruturando, se desenvolvendo, foi implantada. A gente teve até mesmo aprovação, né, dos nossos legisladores para garantir o acesso, para garantir que a gente consiga cuidar da população nesse momento tão vulnerável. As nossas apresentadoras aqui antes falaram que vai ter um painel sobre health techs. Poxa, health techs, a gente tem health tech nascendo e foi ganhando espaço durante todo esse tempo e já nascendo com uma proposta digital, né? Uma proposta uma proposta diferente. Nós temos um avanço enorme, aí eu posso citar um exemplo da Suamérica, uma operadora tradicional que já que evolui, a evolução é nítida ao longo dos anos, e eu tenho a oportunidade de dizer isso porque trabalho aqui já tem um tempo. A gente vem evoluindo muito ao longo do tempo, a gente vem implantando o nosso aplicativo, por exemplo, é uma evolução. A gente tem dentro do nosso aplicativo inúmeros recursos que podem garantir não só facilidade, né, garantir acesso, como também promover cuidado, promover atenção aí para os nossos pacientes, para os nossos clientes. A gente teve uma evolução enorme de canais digitais. Então, tem chatbot, tem uma série de coisas que a gente vai evoluindo e a tecnologia é presente.
Então, quando a gente fala de tecnologia, ela vai permear tudo e principalmente aí focando especificamente na transição de cuidados, não tem como ser diferente. A gente tem que ter uma atenção e um cuidado maior para garantir acesso, para garantir o melhor cuidado, para garantir a melhor atenção aos pacientes. Então, hoje, é muito comum a gente observar dentro de hospitais um monitoramento desses pacientes é mais próximo, é mais fácil. Mas como é que faz quando esse paciente não está dentro do hospital, ali não está num ambiente controlado, quando ele está em casa, por exemplo? Como é que a gente consegue fazer isso? A tecnologia é o grande facilitador de toda essa comunicação. Hoje nós já temos uma forma de monitorar alguns pacientes, inclusive à distância, através de devices, com telemonitoramento, para garantir esse cuidado e acompanhamento de qualquer intercorrência, de qualquer mudança que o paciente possa ter durante o seu atendimento num atendimento domiciliar. A gente tem hoje, no atendimento de APH, através da telemedicina, um médico dentro ali da ambulância, a equipe socorrista dentro da ambulância, já auxiliando dentro do domicílio o atendimento durante o trajeto, durante o deslocamento, para facilitar ali o cuidado, para acelerar esse cuidado do paciente. Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia vem ganhando espaço e vem se tornando protagonista no nosso cuidado, no cuidado do paciente. E eu falei anteriormente com relação à maturidade, falando um pouquinho das gerações mais maduras, né? A incorporação é um fato. A incorporação de tecnologia, principalmente para essa geração, tem sido muito importante, vem facilitando muito o cuidado, por exemplo, à distância. Vou citar um exemplo aqui, vou dar o exemplo, mas que é só para tentar tangibilizar. Minha avó tem 85 anos, uma mulher super ativa, sempre foi super ativa. Não admite ser cuidada, quer ter a independência dela. Como é que a gente garante isso? Monitoramento à distância. Então, a gente tem hoje detector de fumaça que avisa a Alexa caso ela esqueça ali alguma coisa no fogo, e aí essa Alexa já gera uma série de alertas para uma rede de cuidado e rede de apoio que vai ali cuidar dela. Claro, ela está super próximo de alguém mais próximo, ela tem ali um device no punho dela para garantir queda. Se ela tem uma queda, ela tem uma diferença ali de altura, isso aí é detectado, que pode ser uma queda, sem dúvida nenhuma. A gente tem, como nós temos ali uma notificação, mudança de padrão de caminhada, de padrão de frequência cardíaca, que pode sugerir ali alguma intercorrência, alguma coisa. Isso é a tecnologia aí facilitando o cuidado, facilitando o apoio, né, para todas as gerações. E aqui o que a gente está fazendo é um baita avanço. Antes a gente tinha que se deslocar, era um pouco difícil a gente ter tantas lives, tantos congressos, tantos webinars via esse modelo virtual, né? E por que não esse modelo, esse cuidado para garantir sociabilização, para garantir ali cuidado com toda essa geração mais madura? Minha avó fala com todo mundo, com a minha tia em Manaus, com a minha tia lá na Europa, lá em Portugal, de onde minha avó veio. É assim que funciona. A tecnologia está aí para facilitar a nossa vida. Então, cada vez mais importante que a gente seja receptivo a essa tecnologia e sejamos responsáveis com aquilo que está sendo feito. Acho que é um bom começo, Carmen. Perfeito, Ashla. Vou deixar um pouquinho para as perguntas mais para o final. Agora a gente vai escutar aqui um pouquinho do Eduardo. Eduardo aí que
vem fazendo um excelente trabalho junto à Nobre Saúde, que é um dos grandes hospitais aí de transição aqui de São Paulo. Então, Edu, se você puder contribuir aí com a gente, te agradeço. Com certeza. Primeiro, boa tarde a todo mundo ouvindo. Agradecer a Ativa FIS, Josier, Rodrigo, toda a equipe, especial a Carmen, uma grande amiga que nos convidou para esse tema super provocativo e atual. E uma outra grande amiga também de setor, doutora Ashla, uma das principais referências, né, de fonte pagadora que temos hoje, que tem feito um belíssimo trabalho no setor de transição de cuidados na Sul-América. Dizer que estou em casa aqui, estou muito feliz de estar com vocês, óbvio, gostaria de estar presencialmente, mas tem uma inovação a gente falar à distância aqui, funciona da mesma forma para todo mundo que está nos ouvindo, a gente dá até mais acesso para todo mundo que está em casa. A Ashla falou super bem de tecnologia e me deu uma oportunidade de falar de inovação sem ser tecnologia. Então, eu não vou contrapor a Ashla, com certeza, eu vou falar no paralelo aqui de uma outra forma. Vou dividir minha fala aqui em duas etapas, né? Para mim, inovação, existem várias formas, vou focar em duas. Uma talvez mais disruptiva, né? Que seria uma forma de pensar a longo prazo como que a gente alcança uma transformação setorial, e uma inovação do ponto de vista de fazer algo que vem sendo feito de uma forma comum, de uma forma diferente, né? De fazer uma forma mais criativa. Então, vou tentar depois simplificar. Então, vou começar primeiro pela disruptiva, dar mais audiência, né? A gente faz as apostas aqui, no futuro a gente vê se deu certo. Estava uma vez na Nobre, não sei se o Thiago está assistindo, meu sócio aqui, e uma farmacêutica que tinha ido morar um tempo nos Estados Unidos, fez Stanford, inovação, enfim, e ela voltou e estava contando para a gente como que eles pensam em inovação. Ela falou que no primeiro dia de aula de Stanford, você tem que sair com a ideia do seu TCC, né, do curso, que é como eu mato a minha empresa. Como eu algum serviço que vai substituir e que vai fazer morrer a minha empresa. Como assim, né? Fundei com tanto carinho, com tanto propósito, pensando que essa era a melhor solução da vida, como que eu já tenho que pensar em como matar a minha empresa, né? E isso faz todo sentido, né? Porque quando você pensa futuro, você pensa o que será que vai acontecer com o nosso setor, principalmente do ponto de vista de cuidado, a gente tem que pensar quem vai existir no futuro, né? A gente está falando de transição de cuidados aqui, a Nobre tem 5 anos, vou trazer um pouquinho, pensar em 7 anos atrás, né, Carmen, Ashla, tinha, sei lá, 3 empresas no Brasil, 200 leitos, 150 leitos, né? De alguma forma, um novo setor que não existia, né? A gente está começando tardiamente, né? Isso está acontecendo há 70 anos lá fora, mas que está substituindo ou trazendo oportunidades diferentes para um paciente que já existia. A gente não está cuidando de um doente novo, né? A não ser a Covid. Esse é novo e infelizmente está voltando a subir. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, semanas. Mas é um setor novo, né? Que vem de alguma forma trazendo inovação no modelo de cuidado, né? Trazendo desfecho, trazendo sustentabilidade, enfim, uma visão diferente do mercado que na minha visão tem sido muito benéfica, né? Tanto é que hoje temos um setor dentro da Sul-América chamado de transição cuidados, que não envolve só a transição, mas o paciente em transição, né? Ou o paciente pós-agudo em transição, e assim outras operadoras também de saúde. Então, a gente já parou algumas vezes, como que eu mato a transição? Né? Acabei de nascer, tenho só 5 anos, estou começando a gente já nasceu, teve dificuldade para nascer, a gente começou a chorar, a gente começou a comer, a gente começou a crescer, acho que a gente está dando alguns passos e acho que em breve alguns passos bem grandes, mas já penso que eu talvez possa colocar meu negócio em risco. Bom, a gente já fez algumas reuniões sobre isso, na nossa visão, uma forma inovadora que vai acontecer é acabar com o cuidado fragmentado, né? Seja ele vertical, né, verticalizado, então existem empresas hoje que atuam numa estratégia
de ter seus níveis de serviço em toda a cadeia produtiva, né? Então tem empresas que fazem home care, transição, remoção, atenção primária, enfim. E uma outra forma que existe também, que tem empresas que fazem, são conexões, né? Se eu sou bom em transição, eu posso conectar com quem é bom em home care, né? Com a Pronep. Eu posso conectar com quem é bom em plano de saúde, com a Sul América, e posso conectar com o hospital. E juntos a gente fazer um cuidado coordenado, né? Com início, meio e fim, preditivo, transparente, sustentável, e que a gente possa oferecer para o nosso doente o melhor desfecho, né? Na nossa visão, esta linha de cuidado é uma inovação, é um jeito menos disruptivo e mais próximo de acontecer do que a gente tem hoje. A gente começou a dar alguns passos, ainda tímidos, né? No Brasil existem várias questões aí que proporcionam um desafio no cenário de inovação, mas, por exemplo, recentemente, há 3 meses, nós lançamos uma linha de cuidado do paciente com AVC, junto com a Redditor do Grande ABC, né, junto com o Hospital Brasil e Bartira, cujos principais pacientes, inclusive, são da Sul-América, da região, e que a Sul-América também esteve conosco nesses momentos. O que isso trouxe para a gente? Em primeiro lugar, satisfação de ver que isso funciona, né? A gente teve o primeiro caso, uma pessoa que teve 7% do hemisfério comprometido depois de um AVC, né? A gente compartilhou até imagens tomográficas, eu não trouxe aqui hoje para fazer PPT. Ela, durante a internação no hospital, quando a gente se juntou para fazer a linha de cuidado, juntos a gente definiu qual que é o padrão ouro de AVC no mundo, os principais indicadores e tipos de cuidado. Durante 3 meses, né, com esses hospitais, compartilhamos todos os protocolos e indicadores. Então, quando ele chega no hospital, esse paciente com AVC, é acionado uma onda AVC, uma equipe especializada para fazer toda a triagem, diagnóstico, trombólise, se for necessário, química invasiva, enfim, estabilização e recomendação com critério de elegibilidade para reabilitação ou cuidado ambulatório domiciliar. E para uma unidade de transição, para fazer esse processo de reabilitação. Bom, o que aconteceu? Sendo prático, a nossa primeira paciente, né, como eu falei, 75% do hemisfério comprometido, em 15 dias, ela teve a solicitação de alta do hospital, toda programada, e foi para Nobre com um projeto terapêutico de 30 dias para conseguir realizar todas as atividades básicas de vida diária de forma independente. E em 15 dias a gente atingiu todos os resultados. Ou seja, essa paciente em 30 dias estava em casa, voltando à loja de vestido de noiva dela, depois eu vou fazer um merchan aqui, eu divulgo. Trabalhando, voltando para o comércio, uma vida foi salva, ou uma função de uma vida foi salva. Então, na nossa visão, uma forma mais presente, mais próxima de praticar a inovação é fazer o que a gente faz hoje de uma forma diferente e conectada, né? Uma frase que a gente costuma dizer é: não dá mais para ser ilha de excelência. Eu não posso ser a melhor transição do mundo com nível de excelência em reabilitação. A Carmen, a maior empresa de home care do mundo com nível de excelência em home care, e o hospital XYZ com o maior centro cirúrgico e o melhor centro cirúrgico do mundo, se a gente não tiver conectado. Não dá mais para fragmentar o cuidado. Por isso que a gente aposta cada vez mais em conexões, em de fato, talvez não fazer tudo, fazer sim o que somos bons e conectar com outras atividades de empresas que são sólidas e são boas no que fazem também, para que a gente possa entregar o melhor desfecho. Óbvio, pensando aqui no futuro, como que eu faço para a transição de forma a romper, né? Como que esse mercado a gente pode fazer isso. E aí nascem outras possibilidades de conexões e linhas e produtos que a gente vem trabalhando, estando, óbvio, sempre como a gente está falando, cuidado, né? O cuidado vem em primeiro lugar, como que a gente faz para que esse paciente no Brasil, e em especial no Grande ABC, ele tenha um resultado clínico e, consequentemente, uma maior qualidade de vida, né? Então, é assim que temos pensado por aqui.
Perfeito, Eduardo e Ashla. O que eu achei mais interessante nas falas de vocês que são dois pontos de vista muito parecidos, obviamente, mas que a gente trouxe aqui a questão da inovação não só por uma parte tecnológica, né? O Eduardo, quem conhece, costuma dizer bastante sobre formar arquipélagos, né, o Eduardo? E é justamente quando a gente fala de transição de cuidados, o quanto que isso é importante a gente estar numa rede integrada, onde a gente consegue ver um desfecho clínico, e aí, muitas das vezes, voltado principalmente para a parte tecnológica, com um desfecho clínico com muito valor em saúde, né? Que é o que hoje a gente tem trabalhado bastante. Um pouquinho nesse contexto, e aí eu queria direcionar uma pergunta a princípio para a Ashla. Ashla, de acordo com o que você falou, né? Como que você entende que hoje a gente poderia estar utilizando a tecnologia no cuidado, principalmente no paciente agudo e pós-agudo? Ah, legal. Obrigada pela pergunta e super interessante, Carmen. Pegando carona aí no que o Edu colocou, tá? Hoje, só para explicar um pouquinho, o Edu trouxe na fala dele a questão de como hoje a gente trabalha na Sul-América a transição de cuidados. A gente tem basicamente uma divisão ali em 3 partes, vamos dizer assim. Primeiro, um acompanhamento do paciente dentro do hospital. Uma segunda parte em que é a transição desse paciente, é justamente o trânsito desse paciente da origem do hospital até o destino do próximo cuidado. E depois uma gestão desse paciente no próximo cuidado. Então, dentro da sua pergunta, o que eu queria colocar? Imagina nós temos ali um volume de vidas bastante importante, nós temos um volume de internações importantes, todas as internações merecem e serão transicionadas? Claro que não. Não tem como, não tem internações que vão seguir seu curso natural, vai internar o paciente, ele vai fazer um procedimento cirúrgico, ou vai ter alguma internação clínica, vai ser tratado e vai para casa sem a necessidade de alguma intervenção, algum atendimento mais complexo, que é o que se enquadra dentro de transição de cuidados. Mas a gente tem inúmeras situações em que o paciente vai precisar de uma alta com um apoio, né? Que aí o que a gente está falando, o Edu trouxe a questão do AVC, a gente teve com o Covid, cada vez a presença dos pacientes pós-Covid, uma síndrome mais complexa, aquele paciente com mais comorbidades e sequelas pós-Covid, como um caso muito, muito presente, pacientes em cuidados paliativos, pacientes que tiveram ali uma mudança da sua complexidade clínica e que vão precisar, de fato, de um apoio técnico pós no momento da alta. O volume que a gente tem disso só seria possível se a gente tivesse ali a implantação e o acompanhamento e a tecnologia como um facilitador disso. Então, nós temos hoje o acompanhamento desses pacientes, um monitoramento desses pacientes, porque é importantíssimo que nós consigamos identificar esse tipo de paciente dentro de todos os pacientes que estão ali internados no hospital, identificar esse paciente que tem essa condição e merece um acompanhamento dentro do hospital, de uma forma especializada, identificando ali oportunidades. A partir do momento que isso é identificado, nós temos que triangular, nós temos que garantir o processo, o processo de transição, eu falo, ele é feito com muitos atores, nós precisamos garantir a participação de diversos atores, dentro até da operadora, como também fora, aqueles que vão facilitar isso. Então, por exemplo, a gente trabalha em parceria, unha e carne, muito próximo, muito conectado e integrado com a auditoria da Sul-América. É fundamental que a gente tenha ali a auditoria muito próxima, atuando, porque é eles que estão ali, que têm o vínculo com o hospital e estão ali muito próximos. Mas a gente também tem que estar conectado e, de alguma forma, a gente faz essa conexão com a família do paciente. Nós fazemos um acompanhamento do paciente durante a internação, olhando o aspecto social, fazendo acompanhamento e buscando entender
o contexto social em que esse paciente está inserido para facilitar esse processo de transição. Depois que esse processo de transição é deflagrado, que esse paciente é identificado e ali é identificado qual é o melhor cuidado que esse paciente vai ter depois da sua internação. Então, por exemplo, o Eduardo colocou a questão do paciente em um paciente com AVC. O paciente com AVC é um exemplo que tem, talvez, quando a gente está falando de transição, é o que tem maior N, é o que tem maior repercussão, a gente já tem mais evidência, né, em paciente com AVC aqui no Brasil e fora do país, principalmente fora do país. Mas é fundamental que a gente consiga identificar esse paciente, garantir a transição no momento mais adequado e para o local mais adequado. Um paciente, por exemplo, que tenha um comprometimento muito grave ou um comprometimento super pequeno, ele não é o local mais ideal ir para um hospital de pós-agudos pensando numa reabilitação. Mas, de repente, ele seja elegível para um atendimento domiciliar. Isso tudo a gente tem que ter apoio e garantir esse cuidado e fazer essas conexões para garantir esse melhor cuidado e fazer essa transição de forma inteligente e segura para o paciente. O mesmo vale para depois quando ele é implantado. Então, por exemplo, ele teve a sua internação em um hospital de alta complexidade, nós encaminhamos para um hospital de transição, ele atingiu as metas terapêuticas que ali foram propostas e especializadas para aquele paciente, individualizadas para aquele paciente. Eventualmente, esse paciente vai precisar dar seguimento num ambulatório ou até mesmo num atendimento domiciliar. A gente precisa fazer essa conexão, a gente precisa garantir que essa cadeia funcione, que esse cuidado do paciente funcione. Então, a gente consegue fazer tudo isso pautado em ferramenta, pautado em muita tecnologia, muito aporte de tecnologia investido, né? Para a gente garantir tudo isso. E a gestão desse paciente depois não é diferente, Carmen. A gente precisa fazer o acompanhamento desse paciente depois, que ele já está em atendimento, para identificar qual que é o melhor momento, se ele ainda merece, se ele ainda tem a indicação de permanecer naquele tipo de atendimento, ou ele já pode ir para um outro tipo, ou ele tem uma outra necessidade de atendimento. Então, é muito importante que a gente consiga implementar e garantir que o acompanhamento desses pacientes, a gente tenha isso muito próximo, que a gente tenha isso muito, muito na nossa mão, para que a gente consiga fazer toda essa integração que o Edu provocou. Hospital, operadora, hospitais de pós-agudos, empresas, prestadores de assistência domiciliar. A gente precisa de tudo isso para garantir ali o melhor cuidado na transição, tanto no paciente agudo, como também no paciente pós-agudo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, super respondeu. Muito obrigada. Fazendo um pouquinho da conexão do que você falou, que eu acho que é super importante, a gente sempre fala muito sobre o paciente no centro do cuidado, né? E é super importante o que você traz, né? Que a gente consegue ver que apesar do uso da tecnologia, que apesar de a gente percorrer toda essa transição de cuidado, hoje o que vocês vêm fazendo é justamente esse olhar mais sensível para saber o momento certo de transicionar esse paciente, para saber a melhor assistência que vai ser dada para ele, para que ele tenha começo, meio e fim dentro daquela assistência. Então, você consegue, inclusive, trabalhar um desfecho clínico, no caso do que o Eduardo falou aí, sobre a questão da linha de cuidado, com muito mais presença, né? Então, fazendo um ganchinho um pouco do que você trouxe, e aí jogando um pouco a bola aí pro Eduardo, né? Eduardo, assim, de que forma que você acha que a tecnologia, pensando no paciente no centro do cuidado, pensando um pouco de tudo que a Ashla trouxe pra gente, de que forma essa tecnologia ela poderia auxiliar na melhoria contínua dos processos? E aí eu trazendo eles não só de uma forma assistencial não, tá? Mas administrativo também, tá? Principalmente no que abrange a questão da transição de cuidados. Hoje, se a gente for olhar um pouco para a transição de cuidados, principalmente do pós-agudo, um dos nossos maiores gargalos hoje é a deshospitalização, né? Ela é hoje talvez um ponto de fragilidade muito grande para quem trabalha com esse público.
Principalmente porque a gente tem aí um grande risco de rehospitalizações precoces. Como que você vê que a gente poderia estar empregando o suporte da tecnologia para estar preditivando, uma coisa que você até falou um pouquinho no seu comentário inicial, para que a gente pudesse estar trabalhando um pouco com essa tecnologia de forma preditiva, se a gente conseguiria utilizar ou não, para a gente alcançar melhores resultados? Excelente pergunta, Carmen. Muito bom. Eu acho que esse é nosso maior desafio, porque a tecnologia já existe, né? Assim, principalmente a gente que está falando aqui, talvez, de uma saúde suplementar, né? A grande maioria dos nossos parceiros, hospitais, tem sistema de saúde, né? Tem um ERP, um prontuário eletrônico, um prontuário ambulatorial, enfim. Então, já existem, as tecnologias já estão aí há muito tempo, né? Por que a gente não consegue usar esse dado, né? Esse é um ponto importante. Passa por vários pontos, né, de resposta, mas um dos principais é que é um dado sujo, né? A gente não tem dados estruturados em saúde. Esse é o maior desafio das grandes instituições, né? Eles começaram com prontuário eletrônico com dados abertos, né? Então, quem já não viu algum profissional de saúde, copia e cola na evolução anterior, né? Copia e cola da evolução anterior, ou escreve um texto, né? Hoje já tem tecnologia, algumas tecnologias que estruturam dados abertos, mas óbvio, custa muito mais caro, é muito mais difícil, enfim. Então, acho que o primeiro passo que a gente tem é minerar esse dado ou criar tecnologia de dados estruturados. Então, até para que a gente consiga, seja lá no momento no hospital, né, saber se esse paciente tem critério, né, a gente precisa ter dados estruturados que consigam chegar para que a doutora Ashla possa tomar uma decisão, né? Normalmente a gente tem vício de CID, né? Às vezes é o mesmo CID para todo mundo. Às vezes a gente tem paciente que é AVC e é outro CID, né? E a causa de base dele não era nem AVC nem aquele CID, era outra coisa e por isso a gente não consegue rastrear. E muitas vezes a equipe de corpo aberto, cada equipe tem uma conduta na forma de evoluir, solicitar, então sempre, por isso que a Ashla falou da importância da auditoria, a auditoria que vai lá minerar esse dado, limpar esse dado, para enviar um relatório, para poder ter análise técnica, para enviar para a gente poder fazer. E quando você tem estruturar, né, todo um prontuário com dados estruturados, a gente passou por essa digitalização na Nobre, e a gente nasceu com dado 100% estruturados, né? Então, box, né? Sim, não, quantitativo, para fazer esse cálculo. Mesmo assim, leva-se um tempo para a gente criar dados preditivos, né? Porque agora que eu tenho todos os dados estruturados, eu vou precisar de uma montanha de dados para a gente conseguir criar as curvas de tendência e a gente conseguir dizer isso. Mas eu acho que o principal ponto, na minha visão, antes da gente até investir em grandes tecnologias de inteligência artificial, enfim, é que a gente possa ter dados estruturados para a organização do serviço, né? E a partir daí a gente conseguir estruturar ações, né? Então, por exemplo, os dados estruturados estão nos mostrando uma curva de tendência de aumento de temperatura associada a X, isso significa sepse, né? Ok, beleza, então como que a tecnologia vai nos ajudar? Hoje, muitas vezes, a gente vê que a tecnologia perde tempo da assistência. A gente percebeu isso muitas vezes quando a gente passou por um momento de digitalização intensa, que a equipe começou a perder mais tempo no prontuário, porque talvez ele não estava tão adequado, tão rápido para que ela pudesse receber mais respostas para a tomada de decisão, né? Enfim, então acho que toda essa decisão, inclusive para ser uma decisão correta, a gente precisa passar por uma transformação de dados e, na minha visão, o primeiro passo é estruturar esses dados. Perfeito, Edu, perfeito. Eu sei que a gente, se deixasse para a gente, ficaria aqui o dia inteiro falando, né? Acho que é um tema super, que além de ser super importante, eu acho que nós três aqui gostamos bastante. Então, a gente tem uns minutinhos finais, eu queria só finalizar com uma última pergunta aí para a Ashla. A gente não vai até às 10 hoje?
Ah, hoje não conseguimos. Não vai ser Clubhouse, a gente não vai ficar aqui, Eu acho que a gente o precisa FIS não pedir para o liberou? FIS para o próximo evento a gente ter um tempo maior para discutir um assunto tão relevante, viu? Mas eu E o próximo a gente tem queria. que estar no Rio. Exatamente, exatamente. É isso aí. Mas eu queria tentar finalizar aí com uma pergunta aí para a Ashla, e Eduardo pode complementar também, que é como que a tecnologia, como que vocês veem o uso da tecnologia para a sustentabilidade do sistema de saúde? O que ela poderia agregar, né? Principalmente em todo o contexto aí que vocês trouxeram para a gente. Show. Super boa pergunta. Eu acho que a tecnologia, a população, não é novidade para ninguém, eu não vou contar nada novo, a gente está cada vez mais. ah, a gente está ficando longevo, tá? Estamos ficando cada vez mais maduros, expectativa de vida mais. Estamos evoluindo. Agora, antes, a gente tem uma população 90 anos, 100 anos, é muito mais comum. Então, a gente vai ter que ter um sistema de saúde que comporte, que dê todo esse suporte e garanta, né, o cuidado para tanta gente e provavelmente um cuidado mais especializado, uma necessidade de cuidado maior. Acho que o Eduardo trouxe uma série de coisas bastante importantes, que hoje, por exemplo, quando a gente está falando de hospital, eu sei que o Brasil é um país continental, um país enorme, desculpem, é um país gigantesco, a gente tem uma diferença muito grande entre estados e cidades, mas o prontuário eletrônico já é uma realidade. O prontuário eletrônico, ele já. A gente tem grandes prontuários aí com uma penetração aí grande na maioria dos hospitais. Isso, sem dúvida nenhuma, já facilita muita coisa, já permite que a gente consiga, ao longo do tempo, garantir aí, utilizando análise preditiva, machine learning, toda uma estrutura de dados, toda uma tecnologia aí para trabalhar esses dados e garantir uma informação e se antecipar em muitas coisas. Claro que a gente tem uma necessidade, hoje a gente vê em outros países, principalmente a Europa, mas a gente vê uma oportunidade aí da gente garantir, tem uma discussão aqui no país, no Brasil, principalmente no SUS, a questão do prontuário único, né? Em que a gente tem aí o paciente com todas as informações, possuindo ali as suas informações de saúde e garantindo o acesso a essas informações. A gente tem aí interoperabilidade, garantindo essa troca de informações e essa comunicação de informações como uma via, uma possibilidade. Então, a gente tem como evoluir nisso, sem dúvida nenhuma, a gente tem oportunidade de fazer isso, e essa troca de informações, ter essas informações e se antecipar a elas para promover e para prevenir eventos de saúde é o que eu tenho, é o que eu acredito que vai garantir aí a sustentabilidade do sistema. Não sei se o Edu quer complementar com alguma coisa. 100%, Ashla, 100%. Até essa semana, né, que o nosso mentor comentou, e saíram os números hoje, né? A saúde suplementar está em sofrimento, né? A saúde de uma forma geral, inclusive, né? Muito disso porque este doente, muitas vezes, ele acessou 3 portas com a mesma demanda, né? Então, ele acessou a telemedicina, ele acessou o pronto-socorro, ele acessou o ambulatório. Como você disse, se esse prontuário talvez for operável, talvez aquele médico de alguma forma já teria orientado de outra maneira para que ele não tivesse uma nova necessidade de ir em outro local buscar o que não foi esclarecido, né? Então, muito da ineficiência do setor é porque os dados não se comunicam, né? Isso permite que o usuário ele possa navegar, né? Muitas vezes por todas as portas, médicos, enfim, até encontrar uma resposta que poderia o satisfazer. E muitas vezes, ou também como a gente viu essa semana, existe o diagnóstico, um diagnóstico maléfico, e que não é divulgado para o paciente e para o médico, né? Ainda depende de uma decisão humana, de ir atrás, de ligar, conectar.
para conseguir chegar no nosso tema, que é coordenar esse cuidado, né? Então, esse dado já existe, né? Esses dias, também numa das nossas mentorias, o mentor comentou existe muitas vezes um no-show de gestantes, né, para alguns exames até o 3º mês de vida, mas que é muito difícil conseguir o agendamento do exame. Poxa, mas você já sabe que no pré-natal ela tem todas aquelas datas e já foi feito o exame, né, de medicina fetal, que já sabe a idade daquele bebê, por que a tecnologia já não proporciona esse agendamento já, né, esse retorno, esse cuidado coordenado através da tecnologia? Então, eu acho que tem um monte de oportunidade aqui, eu acho que a saúde vai passar por uma transformação gigantesca através da tecnologia, e, óbvio, a tecnologia ela vem para conseguir otimizar custo, né? O que nesse momento tem acontecido, boa parte delas é que tem aumentado o custo, né? Então a gente vai passar também por uma questão, não tem dinheiro novo no mercado, o dinheiro vai estar caro, as decisões serão mais racionais, e eu acho que a gente vai passar por grandes mudanças agora para conseguir conectar os pontos, talvez sem novas tecnologias, né? E eu acho que talvez isso faça bem, né? Talvez pouco recurso faça que a gente seja mais racional no uso, né? É verdade. Bom, eu acho que chegou um pouquinho aqui o nosso momento final. Primeiramente, queria agradecer novamente vocês dois. Eu acho que é super relevante a gente conseguir trazer artistas desse nosso pós-agudo aí tão importante, né? A gente tem tanto a conversar, a gente faz isso tanto no dia a dia e a gente ainda tem muito a aprender. Acho que a tecnologia ela tem vindo de uma forma muito positiva, cada vez mais incorporando os nossos serviços. A gente cada vez mais buscando por uma qualidade assistencial, por uma qualidade que a gente consiga ver um desfecho clínico favorável, que a gente consiga trabalhar mais valor em saúde. E eu quero muito agradecer a Ashla, Eduardo, muito bom ouvir vocês. Eu queria ficar mais aqui, gente, quando eu olhei e falei, nossa, já passamos 5 minutos, não sei Muito como rápido. o pessoal do FIV derrubou a gente ainda, né? Mas eu queria muito agradecer a vocês por disponibilizar esse tempo. Eu sei que a gente que trabalha também com pós-agudo, a gente tem agenda aí numa correria justamente para que a gente consiga dar ao paciente aí o tempo certo da assistência dele, então a gente sabe o quanto que a gente está na correria do dia a dia. Então, eu queria agradecer vocês imensamente. Iniciativa FIS aí pelo evento que está acontecendo durante a semana. A gente tem mais uma palestra aí após a nossa, então, o pessoal que puder se manter conectado aí para continuar assistindo. Eu acho que são assuntos bem relevantes aí para todos os profissionais da área de saúde, e não só da área de saúde, né? A gente tem muita coisa aí a aprender com outras áreas também, tá bom? Super obrigada. Foi ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Carmen, pelo Obrigada. convite. Estamos à disposição. Fico à disposição Tchau, também gente. de vocês. Tchau.